Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, nem seja o que for. O nosso CHC. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Instituto Saiu, sei lá por mensagem. Eita, nós. O 3291650267. Vamos falar de história geral, continuando falando, e você já sabe, resumo ao Enem, os principais temas que eu acho importantes para a sua prova. É um resumo, beleza? Iluminismo, parte 2. Por quê? Eu estou falando isso, pessoal, porque a gente está falando de história geral. Aqui nessa playlist, no canal East Sattler, no YouTube, você entrando lá em playlist, digitando aqui em cima playlist, você aparece as várias partes, são as playlists. A playlist de História Geral, pessoal, professor Aldo completo, tem 82 aulas. E é completo mesmo. O conteúdo mais completo que eu pude fazer para qualquer tipo de prova, né? Que ajude o neném, seja o que for. Tranquilo? Então, professor, essas que estão com as setinhas aqui, a de História da América, de História do Brasil e do Meio Ambiente do professor Igor, também são completas? Sim. Ajudam e muito na sua prova. Beleza? No caso, você está assistindo a aula aqui, nessa playlist que é Resumo ao Enem, mas essas outras aqui, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente, são muito completas mesmo. Essa aqui de Pulo do Gato, com temas importantes, é os principais temas que eu acho importantes, eu estou colocando que caem em diversas provas, ok? Então entra no nosso canal Istisat, dá uma olhada nessas playlists que vocês vão amar, vão adorar, porque tem tudo. Porque o curso de História aqui do CHC, como o próprio nome diz, ele é completo. Beleza? E nessa descrição dessa aula aqui, como eu falei na aula anterior de Iluminismo parte 1, se você não assistiu, porque aqui é parte 2, tem aqui embaixo a descrição dessa aula de Iluminismo, que vem lá da playlist de História Geral, como eu já falei para vocês, que é muito mais completa. Beleza? Agora nós vamos falar sobre o quê? Continuar falando sobre o iluminismo, óbvio, né, que é um movimento de ruptura, como eu já falei, na playlist parte 1. Agora vamos falar das escolas econômicas criadas nesse momento. Temos os fisiocratas e também temos o liberalismo, com Adam Smith. O que nós temos que entender aqui? A explicação é óbvia. Explicar o quê? A economia. Oh, nossa senhora. Exatamente isso. Os fisiocratas, Turgot e entre outros, falava que a economia era uma ciência natural, ou seja, era regida por leis que já existiram. São leis que não podem ser mudadas e que já existem e tudo mais. Com isso, pessoal, nós observamos que a economia explicada por eles não podem ser mexidas. Não pode ter uma intervenção dentro da economia. Por quê? Caso acontecesse alguma intervenção por causa da obra do homem, né, o que poderia acontecer era uma catástrofe dentro da economia. Então, a economia são leis naturais, são leis que existem, então a economia tem que deixar ela passar. Nada mais, nada menos, a frase tão famosa, deixar e passar, deixar e fazer, deixar e passar. Tranquilo? E a riqueza por esses fisiocratas, esses economistas? A riqueza aqui, pessoal, se traz da terra, né? Se traz do quê? Da agricultura e entre outras coisas, beleza? O liberalismo, né, com Adam Smith, né? Hoje nós já vivemos o neoliberalismo e tudo mais. Tem várias leis, né? Mas só que tem uma lei básica, a mais importante, que é a oferta e procura. Né, onde nós observamos, né, a oferta e procura de produtos, o preço e tudo mais. E nós observamos também a mão invisível, aonde o governo, nesse caso, não pode intervir, o mínimo que fosse, na economia. Tranquilo? Não pode ser um governo igual o mercantilismo, que tem uma intervenção muito grande na economia. E a diferença entre os fisiocratas e os liberais, né, no caso de Adam Smith, na sua teoria, é a riqueza. Lá a riqueza é pela terra, aqui é pelo trabalho. Tranquilo? Aí, pessoal, nós temos os chamados déspotas esclarecidos ou também chamados de despotismo. Né? O que é isso?
na verdade, pessoal, o iluminismo vai ser muito difundido pela Revolução Francesa. E como eu já falei para vocês, a Revolução Francesa vai vir depois, com a derrubada do absolutismo dentro da França, né? E principalmente depois com Napoleão Bonaparte, vai ser difundido mais ainda esse iluminismo. Mas qual que é a sacada aqui? Como eu falei para vocês, o iluminismo ele derruba, ele rompe, ele leva à crise e muito no chamado antigo regime ou o absolutismo. Os reis dessa época, pessoal, vendo esse iluminismo crescendo cada vez mais e monarquias caindo, o que eles fazem? Eles tentam se adaptar. Ah, eles são chamados de iluministas. Não, eles continuam com viés absolutistas, só que eles tentam adaptar ideias iluministas em seus governos. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos o caso com o Marquês de Pombal no Brasil, né, que vai ter esses viés iluministas, que vai tentar adaptar a coroa portuguesa, tentar modernizar essa coroa. Tranquilo, pessoal? E entre outros, beleza? Então, os déspotas esclarecidos são nada mais reis que tentam se adaptar com as ideias do iluminismo para andar absolutismo e iluminismo junto. Óbvio, qual que é o objetivo? Não perder o poder. Tranquilo? Aí nós temos um movimento enciclopedista, né, que é a ideia agora de abarcar todo o conhecimento num livro. Aí, óbvio, que leva a contradição aqui, as verdades. Aí entra aqui o enfrentamento entre a Bíblia e a enciclopédia, e entre outros. Beleza? Espero que tenha gostado, como eu já falei. Nessa playlist aqui, ó, de História Geral, Professor Aldo, são aulas muito completas mesmo, tranquilo? E aqui na descrição desse vídeo abaixo vai ter a aula sobre iluminismo, que vem dessa playlist de História Geral, beleza? Que é completaça, beleza? Obrigado a todos e valeu!